Então, o objetivo desse vídeo é resolver essa integral utilizando a teoria para polinômios de Legendre. Antes de continuarmos, vamos voltar aqui a uma conta do vídeo anterior, que é essa parte aqui. Então, quando eu desenvolvi a conta aqui, eu apenas havia esquecido de colocar o W aqui, tá bom? Foi só um erro de escrita. A ideia é a mesma, tá certo? Então, por gentileza, só troque aí, né, nas anotações esse W aqui, tá bom? A função peso. Mas o resultado está correto. Então, voltando aqui. Então, nosso objetivo aqui é esse, usando polinômios de Legendre, tá bom? Tem que resolver essa integral. Se você recorda lá o curso de cálculo 1, né, a gente faria uma mudança de variável aqui e encontraria a solução exata, que seria esse valor daqui. Tá bom? Então, é só fazer a mudança de variável e as contas aí para você dar uma olhada. Agora, se eu vou utilizar polinômios de Legendre, então recordando o seguinte, polinômio de Legendre, a ortogonalização que a gente utiliza, qual é? Produto interno é de menos 1 a 1, ou seja, o meu AB é de menos 1 até 1, f de x, g de x, dx. Então aquele AB nosso vai ser de menos 1 a 1, que nós utilizamos no teorema. Porém aqui, na nossa integral, nós temos aqui integral de 1 até 4, dessa função daqui. Então nós já vimos em sala que nós temos que fazer o quê? Uma transformação. Então meu x vai ser meio de b menos a vezes t mais b mais a. Então a minha variável t vai ficar variando de menos 1 a 1. E o x com isso vai variar de 1 até 4. Então fazendo as contas aqui, nós chegamos que a b menos a vai dar 3, b mais a vai dar 5. Então o nosso x, a função x agora que vai depender de t, vai ser dessa forma daqui. Tá certo? E lembrar que nesse, né, quando a gente utiliza essa transformação, nós também já vimos que o dx vai ser quanto? Da derivada aqui vai dar b menos a dividido por 2. Então vai ficar dx, b menos a dividido por 2 dt. Pronto. Então aqui no nosso problema, nós vamos substituir essa integral daqui. Por exemplo, a função agora vai ficar em função de t, tá certo? Implicitamente. Então aqui vai estar um x de t, 1 mais raiz de x de t aqui. Mas quem é x de t? É isso daqui. Eu só não escrevi para não ficar muito grande. Mas aqui é só você plugar aqui e depois plugar aqui também. Tá certo? Então, substituindo lá a integral, ou seja, o dx nosso vai ser o b menos a dividido por 2, ou seja, vai ficar 3 meios de dt. Então, isso aqui vai ficar 3 meios de dt. E essa função daqui vai ser essa função daqui agora. Lembrando que é onde tem x, vai ficar essa conta aqui agora. Tá certo? Então, pronto, nós vamos ter essa integral agora aqui para resolver. Mas a nossa teoria diz, bom, 3 meios vai ficar do lado de fora. Essa integral aqui, nós vamos resolver de acordo com a teoria que fizemos lá no nosso vídeo anterior. Então vai ser dado por essa quadratura aqui, esse somatório, onde vão ter os pesos, tá certo? Eu vou calcular f em determinados pontos, ou seja, lá lembra, quem está variando de menos 1 a 1, ou seja, dentro do intervalo AB, nosso, é a variável t, não é a variável x, é a variável t. Então vou calcular f em cima do meu valor t. Aí, claro, vai ser o t, aí vai me dar o valor de x que eu vou jogar lá dentro da outra função. Então esses t's aqui, eles são as raízes do polinômio. Então vejamos aqui, eu fiz no primeiro caso aqui. Seria n igual a 1. Então vamos pegar os polinômios ortogonais, então com n igual a 1. Então vou ter lá o φ0, o φ1. Então o φn mais 1 vai ser o φ2, né? Vai ser o polinômio de grau 2. Polinômio de grau 2 de Chebyshev vai ser depois. De Legendre vai ser esse daqui. As raízes são essas. Tá bom? Então são esses pontos aqui que nós vamos tirar as amostras dentro do intervalo t. Tá certo?
Então, só para mostrar a cara como vai ficar, então a minha integral, na hora de integrar, vai ficar 3 meios disso daqui, que vai ser 3 meios de um peso, né, que a gente vai encontrar a função calculada nesse ponto aqui, que vai me dar o x, e depois eu calculo f. E depois a mesma coisa aqui nesse outro ponto, que são as raízes desse polinômio. Bom, com n igual a 1, nós vamos ter um polinômio de grau 1. Tá bom? Então, a cara da nossa, enfim, da nossa função de polinômio interpolador de Lagrange vai ser essa daqui. Mas, enfim, isso aqui são detalhes. O que interessa é que eu tenho que calcular o meu W0 e o meu W1. Olhando lá o nosso teorema, qual foi a conclusão que nós chegamos? Nós chegamos que, para calcular os W, né, os pesos, basta fazer a integral de A até B, que no nosso caso vai ser de menos 1 a 1. A nossa função peso é 1, então eu vou calcular apenas os polinômios de Lagrange. Então, volto aqui. Então, eu tenho esses dados aqui, ou seja, o T0 e o meu T1. E eu vou calcular o L0 para esses valores aqui, de T e de T1. Então, o L0 de T vai ser T menos T1, T0 menos T1. Quem é T1 é 1 sobre raiz de 3 e T0 é menos 1 sobre raiz de 3. Então, aqui está a conta. Eu simplesmente trouxe para cá. Tá bom? Os valores T menos 1 sobre raiz de 3, por aí vai. Então, isso aqui vai dar menos 2 sobre raiz de 3, o qual eu já trouxe aqui para cima, né? Vai ficar raiz de 3 sobre 2, negativo. E aqui a integral disso daqui. O resto é a conta simples, tá bom? Vai seguindo as contas e você vai chegar ao valor que o W0 vai ter que ser 1. A mesma coisa você faz com o W1. Então, W1 vai ser a integral de L1. Então, menos 1 a 1, aí bota quem é o L1, T menos T0. Mas quem é o T0? É menos 1 sobre raiz de 3. Então, aqui vai ficar mais e, enfim, a conta meio que parecida, tá certo? Então, segue aí as suas contas. Você vai chegar à conclusão também que o W1 vai dar 1. Então, lembra que nós já implementamos isso aqui no nosso programa anterior. Então, os valores desses Ws, tudo você já tem. E o das raízes também, né? Então, vejamos aqui como vai ficar a nossa integral. Então, vou voltar aqui. Eu fiz a integral aqui em cima. Então, a integral estava lá, né? Tinha 3 meios e era W0 e W1. Mas W0 é 1 e aqui também é 1, então vai ficar apenas com essa cara daqui. Então, lembra que o meu x de t é esse daqui. E eu vou calcular, então, antes de calcular o f de x de t, eu vou calcular primeiro quanto vale o x de menos 1 sobre raiz de 3. Então, aqui está a minha função, x. O valor dela em menos 1 sobre raiz de 3 vai dar quanto? Aí você faz a conta, você vai chegar neste valor daqui. Tá certo? E para 1 sobre raiz de 3, né, se eu jogar aqui, vai ficar 3 vezes 1 sobre raiz de 3 mais 5. Fazendo a conta, vamos chegar a esse valor daqui. Então, eu vou pegar esse valor, vou calcular o f. E vou pegar esse valor, vou calcular o f. Lembra, quem é o f? O f é apenas aquela função. A f vai ficar 1 sobre a raiz, né, desse valor, é 1 mais a raiz desse valor. Tá certo? Então, se você fizer a conta para esses valores aqui, para esse e para esse, você vai encontrar esse e esse daqui. Tá certo? Aí depois é só jogar aqui e fazer a conta, né? 3 dividido por 2 dessa soma. Eu joguei aqui no Excel, só para vermos aqui como ficou. Então eu joguei aqui no Excel, deu 0,83489394, tá certo? Então não está muito distante do resultado que a gente tinha visto lá no nosso problema, tá certo? Próximo vídeo eu faço com n igual a 2, tá certo? Porque vamos ter alguns detalhes. Mas é isso, qualquer dúvida é só entrar em contato. Até logo. Tchau.